logo eu publico. Eu queria recomendar a vocês um livro que é o do general Jan Mihai Pacepa. Pacepa era o chefe do serviço secreto da Romênia no tempo do Ceausescu, no tempo do comunismo. E ele foi o oficial de mais alta patente que fugiu do bloco soviético para o Ocidente. Ele vive até hoje sob regime de proteção de testemunha. Ninguém sabe onde ele está, não tem fotografia dele, o homem está completamente sumido. E publicou este livro que se chama Disinformation, onde tem vários episódios de ações da KGB no Ocidente, cada um mais impressionante que o outro. Um dos mais bonitos foi o depoimento que na década de 70 um então soldado recém-regressado do Vietnã, chamado John Kerry, fez no Congresso americano, dizendo que ele tinha presenciado os soldados americanos destruírem vilas inteiras de civis, matando mulheres, crianças, velhinhos, etc. Ele descreveu uma coisa horrorosa, horrorosa. E ali no Mihai Pacepa aparece o seguinte: primeiro, o John Kerry nunca esteve nesses lugares. Segundo, essas coisas não aconteceram, foram inteiramente uma montagem da KGB. Isso quer dizer, a KGB pegou esse John Kerry, passou tudo aquilo para ele e deve ter pago para o desgraçado aparecer no Congresso. Depois o cara foi candidato a presidente, foi secretário de Estado. Né? Então, tem essa e outras histórias extraordinárias. Uma delas é do filme do Oliver Stone, sobre a morte do Kennedy, que também foi uma história inventada pela KGB e passada para o Oliver Stone. Tá certo? Então, tudo isso aí de primeira mão. O cara diz: bom, como é que você sabe que foi isso? Porque fui eu que fiz. Porra. Então, não deixe de ler esse livro. Também essa semana aconteceu uma outra coisa incrível. A Oprah Winfrey, um dos programas de televisão mais ouvidos dos Estados Unidos, apareceu dizendo o seguinte: que esse caso do Trayvon Martin, que foi abatido a balas pelo George Zimmerman, pelo inspetor de quarteirão, é um caso similar ao do Emmett Tyrell. Emmett Tyrell era um sujeito, um rapazinho negro, cujo único delito foi falar com uma mulher branca num lugar onde só estava cheio de branco racista. Os caras pegaram e mataram o rapaz, torturaram e mataram. O corpo dele foi descoberto num buraco, embrulhado em arame farpado. Veja a crueldade da coisa. Né? Ela acha que os caras que fizeram isso fizeram a mesma coisa que fez o George Zimmerman, que é reagir ao sujeito que o estava batendo a cabeça dele contra o meio-fio, que ia matá-lo, e ele, num gesto de autodefesa, atirou no cara. Ela acha que é a mesma coisa. Né? Agora, eu acho que esse caso do Emmett Tyrell se parece, isso sim, com o que aconteceu há poucos dias aqui, em que dois malandros, dois negros, foram assaltar uma mulher branca. A mulher não tinha dinheiro suficiente, eles ficaram com raiva. Né? Ela estava empurrando um carrinho de bebês, deram a volta, fizeram um mira e pum, deram um tiro na cabeça do bebê. Episódios como esse de agressões de negros contra brancos estão acontecendo aqui a 3x2. Só o Colin Flaherty, que é o repórter do WorldNet dele, já coletou mais de 3.000 desses casos. E quando acontece isso, ninguém diz que é crime de ódio. Outro dia, um negro matou a moça branca com 11 facadas. Né? Quer dizer, é um caso de sadismo, aí sim comparável ao Emmett. Tá certo? Mas é evidente que o julgamento de proporção agora é determinado inteiramente pela cor. Isso só que tem uma diferença entre o velho racismo branco e o novo racismo negro. O racismo branco era uma coisa marginal, só acontecia nos estados mais atrasados, era totalmente reprovado pelo governo, pela grande mídia, pela intelectualidade, etc, etc. E o racismo negro agora é aprovado e incentivado por toda esta gente. Quando o Obama diz: o Trayvon Martin poderia ser meu filho, eu digo: bom, esses dois que mataram o bebê também podiam ser também, é mais ou menos a mesma idade. Né? E também tem o caso daquele senhor Roderick Scott, que era um negão desta largura, parecia o Schwarzenegger, né? Que viu lá dois caras mexendo num carro e saiu armado, então, para expulsá-los. Um deles saiu correndo e o outro veio na direção do Roderick Scott, não chegou a encostar nele, só veio para ir em cima dele com um cara de mal. O Roderick Scott deu 2 tiros no cara e matou. O cara era branco, evidentemente.
o Roderick Scott foi absolvido porque ele alegou que, eu temi pela minha vida. Você olha o tamanho do negão, eu digo, mas que tamanho era outro cara? Outro cara era um moleque de 17 anos como Trayvon Martin. Então isso quer dizer o seguinte, que se o agressor é negro, você não tem direito à legítima defesa. Agora, se ele for branco e você for negro, você pode atirar nele à distância, mesmo ele tendo metade do seu tamanho, metade do seu peso, você diz que você ficou aterrorizado, ele ia me bater, eu atirei nele. E você é absolvido. É isso que está institucionalizado nos Estados Unidos no momento. Graças ao seu Obama. Tudo isso foi realmente planejado, foi desejado pelo Obama desde muito tempo. Né? Agora, no caso Obama, está havendo algum progresso. Por quê? Finalmente, tem alguns deputados e senadores que estão se interessando pela questão dos documentos do Obama, que se arrasta aí há 6 anos. Tá certo? É a coisa mais óbvia do mundo, que os documentos do cara são falsos. Né? Aquela certidão de nascimento foi examinada por um especialista, um técnico, que é o mesmo sujeito que trabalhou em vários casos para o escritório de advocacia que defende o Obama. Então, quer dizer, a idoneidade do cara não pode ser contestada, tá certo? Por quem já usou os seus serviços com sucesso muitas vezes. E o cara disse, esse aqui é o documento mais obviamente falso que eu vi na minha vida. A mesma coisa quanto aquele alistamento militar, né, que o sujeito assinou em 1980 um documento que só seria impresso em 2008. Quer dizer, ele assinou no ar, depois os caras imprimiram e o papel veio e juntou com aquela assinatura abstrata e ficou. E outras coisas. Hoje apareceu mais uma coisa. A Orly Tate, que não tem nada a ver com esta investigação, ela vai por outro lado. Esses camaradas a turma do Arpaio está tentando um processo crime contra o Obama e ela está atuando na esfera civil. E ela arrumou documentos suficientes que provam que o Obama, quando estudou no Occidental College, estava lá como cidadão indonésio, desfrutando de bolsa para estudante estrangeiro. Quer dizer, a história do cara é totalmente furada. O sujeito é uma fraude do começo até o fim. Mas, você vê, a pessoa acredita que a mídia é um dos instrumentos fundamentais da democracia. Eu digo, isso é um erro. Ela é da democracia como é da ditadura, meu filho. Depende da orientação dela. Se você cria uma uniformidade de mídia, pronto, acabou a democracia, que é exatamente o que acontece no Brasil. Essa uniformidade, nos últimos anos ou meses, está se desfazendo. Você vê que agora aparecem alguns colunistas um pouco menos esquerdistas aqui e ali, o que já é suficiente. Se ser um pouco menos esquerdista, já é suficiente para aparecer um Breno Altman e dizer que você é de extrema direita. Né? Seria o caso de perguntar ao Breno Altman, mas então o que é a direita normal, no seu entender? Porque para ele até o Zé Serra é extrema direita. Então, que espaço sobra para a direita, né? Então, a mídia se tornou a grande inimiga da democracia. Nos Estados Unidos, isso aconteceu graças à centralização do poder da mídia, que hoje está na mão de 6 empresas apenas. E no Brasil sempre foi centralizado. A mídia sempre foi centralizada durante muito tempo, dependeu de propaganda do governo. De maneira que não importa quem está no poder, a mídia vai puxar o saco do governante. Né? Também apareceu esta semana, você lembra da Operação Fast and Furious? Que é aquele negócio de que o governo americano entregava umas armas para uns traficantes, desde que ele delatasse outros traficantes, e que isso terminou desembocando na morte de um agente policial americano e de vários mexicanos. O Holder, ministro da Justiça, disse que não sabia de nada e agora apareceram comunicações secretas entre ele e o México. Quer dizer, não só ele sabia de tudo, como ele foi o cara que tramou tudo. Então, isso aqui, bicho, está virando... Né? Os Estados Unidos estão se brasilianizando com uma rapidez impressionante. Para mim, tudo isso é muito fácil de entender, porque eu tenho 58 anos de experiência de Brasil. Eu vi tudo ali, eu sei como é que essas coisas funcionam. Mas os americanos aqui, o cérebro deles leva muito tempo para se adaptar e acreditar que essas coisas estão acontecendo, de tão baixas e porcas que são. Falar em baixo e porco, vocês viram o seguinte: durante todas essas manifestações públicas, cada coisa que acontecia, uns três levavam uma porrada, alguém queimava um automóvel, né? Imediatamente você gritaria, são terroristas de direita. Mas isso é reação imediata, e geral. Inclusive a grande mídia, que é tão acusada de direitista, endossa essas coisas. Só que quando investiga um pouco, quando aparecem os nomes, é tudo gente, ou do PT, ou dos outros partidos de esquerda, ou funcionário do próprio governo. Isso é invariável. Até apareceu aqui essas semanas, quer ver?
Onde é que está esse negócio? Aqui. Em pronunciamento nesta terça-feira, o senador Jaime Campos, do DEM de Mato Grosso, demonstrou preocupação com a ação de grupos anarquistas que se infiltram nas manifestações pelo Brasil. O senador citou reportagem da revista Época, que aponta atividades de treinamento no interior do Mato Grosso. Segundo a revista, nas reuniões, jovens aprendem a fazer armas e escolhem bancos de empresas multinacionais que serão alvos de depredação. Ao formular aqui o registro dessa grave denúncia desse senador, gostaria de chamar a atenção dos nossos órgãos de inteligência e das autoridades diretamente afetas à ameaça que se anuncia, principalmente do Ministério da Justiça e do Gabinete de Segurança Institucional. Mas acontece que é o próprio governo. Não adianta apelar para o governo uma coisa dessa, quando o próprio governo está fazendo isso, meu Deus do céu. Os caras têm campo de guerrilha, têm contato com as Farc, têm tudo. Faz esses atentados e imediatamente já tem, vamos dizer, os militantes infiltrados na imprensa para abrir os megafones e dizer, são terroristas de direita. Mas isso é invariável. Então, bom, o senador está certo de denunciar, mas ele está denunciando para a pessoa errada. Isso aí tem que denunciar, em primeiro lugar, para a própria população. A própria população tem que agir. E não adianta ir pelo governo. Você ainda pode recorrer à via judicial, porque ainda tem 1 ou 2 juízes que são mais ou menos independentes. Isso ainda funciona um pouco. O Brasil só tem 2 vias que você pode recorrer, ou à via judicial, ou você apelar para as Forças Armadas. Né? Muito bem. Agora, mudando, como se diz, de pau para cacete, tem uns indivíduos aí, membros do Opus Dei, que é uma organização religiosa, que estão aí assediando os meus alunos em várias cidades do Brasil, tá certo? E, às vezes, primeiro fingem que são meus admiradores. Não, olá, até que é um cara legal e tal, mas coitado, ele tem doença mental, eles têm internado num hospício, o filho dele é mendigo e maconheiro, né? A mulher dele era macumbeira. Assim, esse tipo de coisa, meu Deus do céu, e chamam isso a obra de Deus. O que quer que eu responda? Quer que eu discuta isso aí polidamente? Né? Mandar tomar no cu, esse cara tem uma honra, porque já estão tomando faz tempo, tá entendendo? Não param. Então, quer dizer, é uma coisa de uma baixeza que acho que nem o PT faz isso, nem a turma da esquerda faz isso. Quando a esquerda faz ensino, ele é astrólogo, não sei o que. Para aí. Né? Fala da minha. Bom, já inventaram uma, né? É curioso, tem certas lendas urbanas que as pessoas inventam e que elas resistem durante anos à demonstração do contrário. Teve aquele senhor Jacobskin, Mário Augusto Jacobskin, uma vez escreveu, esse Olavo diz que é jornalista, mas ele não tem registro profissional, não é reconhecido por nenhum sindicato, etc, etc. Eu peguei e publiquei, olha, estou lá inscrito no Ministério do Trabalho, como jornalista profissional, sob o número 8860, sou sócio número 3786 do Sindicato de Jornalistas de São Paulo há mais de 30 anos. Daqui a pouco reaparece a mesma coisa na boca de uma moça do Jornal do Brasil, acho. De novo, mandei lá os números. Agora reaparece no debate com o Altman. Apareceram 2 caras lá dizendo, mas esse cara ele se faz de jornalista, mas não é reconhecido, daí tem que dar o número de novo, de novo, de novo. Essas coisas resistem, né? Quer dizer, por que as pessoas acreditam nisso? Acreditam porque quer acreditar, meu Deus do céu. Então, não tem como parar. A gente está discutindo realmente com psicopatas, né? Agora, a esse pessoal do Opus Dei, né, eu vou lembrar umas coisinhas aqui para vocês. Eu até recebi aqui do Henrique Cal alguns trechos do São José Maria Escrivá. Eu nunca fui membro do Opus Dei, mas sempre fui um admirador de São José Maria Escrivá. E ele me manda aqui algumas frases muito significativas que vocês deveriam meter nas suas cabeças, se aqui ainda tem alguma. Diz ele, quando não há retidão naquele que lê, torna-se difícil que descubra a retidão daquele que escreve. Né? Com uma total falta de galhardia, jogam a pedra e escondem a mão. Esse pessoal que está fazendo aí essa fofoca, eu sei exatamente quem são, eu sei os nomes de todos. E se continuar mexendo o saco, eu vou dar o nome de todos. Né? E tenho testemunha, e isso não vai parar aí, porque isso aí é um empreendimento, não é um ato de difamação, é um empreendimento sistemático, persistente de difamação. Então, a rigor,
isso não teria importância nenhuma. Se o sujeito chegasse aqui no meu escritório e dissesse, só você é um filho da puta, você é isso aí, eu nem ligo, vai, eu nem sabia. Mas acontece que eles vão dizer isso por trás e para pessoas que acabaram de chegar no meu curso, não estão sabendo direito quem eu sou, então o que eles querem corromper essas pessoas. E evidentemente já aparece como uma oferta, olha, aqui nós temos um curso melhor, porque o Olavo está ultrapassado, aqui apareceu um grande filósofo, né, chamado, sei lá, Rodrigo Constantino, Alex Catarino, né, ou qualquer coisa, Breno Altman, tá certo? Então, venha para cá, né? Ai, meu Deus do céu. Esse é um velho hábito brasileiro. Eu acho que eu nunca dei um curso onde não houvesse algum espião de outro curso. O que manda, não, vai lá ver o que ele está dizendo. Né? É para copiar, dizer que é dele e ainda falar mal da gente. Então, isso acontece 3x4 no Brasil, meu Deus do céu. Para ti, que me afirmaste que queres ter uma consciência reta, não esqueças que acolher uma calúnia sem impugná-la é converter-se em coletor de lixo. Porque tem muita gente falando, não repassa a calúnia, mas ele aceita. Né? Sabe que o outro está mentindo, mas você gosta de ouvir. Né? Esses, dizia ele com pena, não apreendem Cristo, mas uma máscara de Cristo. Por isso carecem do critério cristão. Não alcançam a verdade e não dão fruto. Mas esse fruto é a força fundamental, porque está aí cheio de gente. Não, esse Olavo não é filósofo nenhum. Tá bom, eu não sou filósofo, então você é. Então faz favor, me passa a lista das suas obras filosóficas, porque eu quero ler. Né? Então pessoas que nunca fizeram merda nenhuma em matéria de filosofia, de repente são juízes da filosofia alheia. É incrível, né? Breno Altman chega a dizer, aqueles caras da direita antigamente tinham cultura, não é como esse Olavo de Carvalho. Eu digo, mas é uma coisa de você ficar passado. Né? Quer dizer que se o Breno Altman ele acredita realmente que ele é um ser cultíssimo, muito mais culto que eu. Então o que eu posso fazer? Eu tenho um negócio do médico que me mandou não contrariar. Mas, olha aqui, isso aqui é para essa turma que discute com os comunistas, dizendo, eu tenho divergência de ideias, mas eu os respeito, são meus amigos, etc, etc. Eu já disse que o sujeito que faz assim, ele é a mesma coisa que um pai que diverge gentilmente de um sujeito estuprar a filhinha dele. Né? O cara está lá estuprando, o senhor me desculpe, com todo respeito, eu não concordo que o senhor faça isso. Né? É mais ou menos a mesma coisa. Então diz aqui São José Maria Escrivá, aborrece-te ferir, criar divisões, demonstrar intolerâncias, e vais transigindo em atitudes e pontos, não são graves, garantes, que trazem consequências nefastas para tantos. Perdoa a minha sinceridade, com esse modo de proceder cais na intolerância, que tanto te aborrece, mas nessa e prejudicial, a de impedir que a verdade seja proclamada. E por aí vai, hein?